Glória a Deus. Nesta manhã, meus irmãos, saúde os irmãos com a paz do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós vamos compartilhar uma boa palavra do nosso Deus. E meus queridos irmãos que estão no canal Repartindo Pão, já compartilhe a mensagem, deixe o seu like. Seja a bênção de Deus, um instrumento de Deus, compartilhando a mensagem do Evangelho. Amém, meus amados? Amém. Meus irmãos, vamos ouvir uma boa mensagem do Reino de Deus nesta manhã, onde nós vamos ouvir o que Deus falou. Meus irmãos, algo é um profeta, servo de Deus, acerca de algumas instruções, meus amados, acerca de crescimento, de prosperidade, acerca de evoluir, acerca de avançarmos em algo em nossas vidas. E nós vamos observar nessa mensagem, meus irmãos, que o entendimento de Deus não é o mesmo entendimento do mundo. O entendimento do mundo, meus queridos irmãos, nós já conhecemos. Nós que peregrinamos e andamos pelo mundo. As pessoas, nós, para termos um crescimento, para nós, meus irmãos, termos notoriedade, para sermos valorizados, para sermos reconhecidos diante das outras pessoas. E muitos desses reconhecimentos, eles são necessários para nós crescermos, amadurecermos e evoluirmos como ser humano também, em dons e habilidades que Deus nos tem dado. Meus irmãos, a questão não é essa, a questão é que o mundo tem corrido para buscar essas riquezas, esse reconhecimento, essa fama, essa glória. E muitos têm se perdido na caminhada. A humanidade sempre correu em busca disso, o sede dessas coisas, desse reconhecimento, dessa fama, dessa glória. E as pessoas sempre querem subir e muitas delas se corrompem na caminhada, subindo de maneira ilícita, crescendo, passando por cima de outras coisas, outras pessoas. E nós que somos da fé, meus irmãos, vemos e viemos desse mundo, desse entendimento. Hoje nós não andamos mais nesse entendimento, nessa fé. Hoje nós entendemos que todo esforço que o mundo faz, toda aquela batalha, aquela peleja, essa ambição, essa vontade que ele tem, e usa meios e instruções e coisas do homem, do braço, da vontade da carne, da sabedoria humana, essas coisas, meus irmãos, nós sabemos que muitos fazem com que as pessoas se desviem disso, de que do verdadeiro e genuíno crescimento, vamos dizer assim, crescimento normal, granular, simples, natural. E nós vamos ver aqui na mensagem de hoje, meus irmãos, Deus, para nós, Ele tem um entendimento diferente. Nós que somos da fé hoje, nós temos que entender que o crescimento, a valorização, o reconhecimento, tudo isso que nós precisamos crescer, subir em qualquer área da nossa vida, seja na vida financeira, no casamento, na instrução do Evangelho para os nossos familiares, todas essas coisas elas têm que crescer, elas têm que avançar, ou não é verdade? Tem que crescer, mas nós entendemos que não é na nossa força que isso vai acontecer, é na força de Deus, Ele que vai dar essa força, esse crescimento. Então todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, todas as dificuldades, desafios que nós vamos encontrar, nós temos que buscar essa força em quem? Em mim, nos conselhos do mundo? Não mais isso. Agora nos conselhos de Deus, para todas as coisas. Então, meus amados, nós entendemos que o caminho do Senhor ele é diferente. Nós, para termos o sucesso, para nós crescermos, subir, tem que ser o caminho da humildade. Reconhecer que nós necessitamos aprender e dependemos de alguém, e é de Deus. Nem de nós mesmos não podemos confiar. É difícil? É difícil. É desafiador. Duas coisas que nós vamos ler aqui em Jeremias, capítulo de número 18. Pode tomar sua Bíblia aí. Jeremias, capítulo de número 18. O nosso Deus vai falar muito ao nosso coração, meus amados, acerca de duas coisas. Ele vai falar sobre o vaso na mão do oleiro. Vai falar sobre a impenitência do povo. Esse texto fala muitas coisas aqui. E nós entendemos aqui, meus irmãos, que com Jeremias, duas coisas que Deus fala para Jeremias, que ele precisa fazer. Ele está dando instruções para esse profeta, para esse homem de Deus, que para nós termos esse crescimento, essa evolução, esse processo natural, o próximo passo, o próximo degrau, a próxima etapa, o próximo ano, não é? As pessoas comemorando, com fogos, artifícios, a celebração do novo ano que está chegando. Mas esse ano só vai ser diferente se nós entendermos alguns fundamentos, pilares da fé que Deus tem nos ensinado.
E essa palavra Deus colocou no meu coração já faz uma semana, um pouco menos de uma semana, que, meus irmãos, o caminho para nós alcançar esse crescimento que é de Deus, porque Ele nos colocou nesse caminho, nos fez conhecer o reino de Deus, diga graças a Deus. Então nós temos que caminhar no caminho da humildade, o caminho para esse crescimento, para essa evolução, para nós vermos o reino de Deus crescendo em áreas da nossa vida, até mesmo na nossa família, e por pessoas que nós estamos orando, para vermos essa mudança, é o caminho da humildade. E ele diz duas coisas aqui para Jeremias, duas coisas que nós vamos falar aqui fortemente, e ele diz assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro. Vamos começar a leitura então? Meus irmãos, olha aqui para o irmão, ó. Nós vamos ver nessa palavra aqui que para nós peregrinar esse caminho da humildade, o mundo diz que nós temos que crescer e prosperar e avançar. Todo mundo busca as suas próprias forças, né? Mas com Deus é diferente. O caminho do cristão, do crente convertido, primeiro, para mim crescer, evoluir e avançar, eu tenho que descer. E é o que nós vamos ver aqui. E, irmão, tem que descer, tem que ser humilhado, tem que ser escravizado? Não. É uma questão de entendimento. O que é descer? Eu não entendi o que é a palavra descer. E ele diz primeiro tu vai te levantar, depois para descer. Parece uma contradição? Parece, mas é o que Deus fala para esse homem aqui, o Jeremias. Vamos comigo na leitura? E diz assim, versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diga, ó casa de Deus. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se ele o mal diante dos seus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Aqui ele estava falando duro com aquele povo, né? Mas Deus, ele é duro muitas vezes com as nossas vidas, para melhorar nossas vidas, a melhorar nossas ações todos os dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Ele que nos convence: olha, isso não é bom, isso aqui é mal, olha, isso aqui é bom. Mas ele diz: se nós estivermos fazendo algo mal, eu quero só fechar aqui esses últimos versículos, que eu não vou falar deles mais, só vou falar do início ali. Meus irmãos, e Deus está falando para nós aqui um recadinho, não posso deixar de falar disso. Não é o centro da mensagem, o centro lá é descer para depois subir. Mas eu quero fechar, que nós lemos até aqui esse versículo de número 11, né? Versículo de número 11, isso, eu terminei no 11. Deus está dizendo para nós, irmãos, se há alguma obra, algo na nossa vida que nós temos caído, falhado, más ações, maus pensamentos, coisas em nossas vidas, nós estamos falhando, errando, estamos desfrutando de algumas coisas, meus irmãos, ele fala: se nós vemos que aquele resultado daquilo não está mudando, e Deus diz: tu sabe que isso aí não pode fazer dessa forma. Se nós nos arrependermos de algo, Deus, então me ajuda a melhorar, para eu fazer essa obra que está me causando alguma dor. Me ajuda a agir de outra maneira, que essa maneira que eu estou fazendo não está dando certo. É essa maneira ou não é? Deus, me ajuda. Porque ele disse: se nós nos caímos em si e nos arrependermos, ele disse que ele se arrependeria. Como ele disse para esse povo. Eu dizendo para a nação: olha, ele até explicou ali, né? Se eu falar para alguma pessoa e algum reino, né, que vou, primeiro ele diz assim, ó, que eu vou contra uma nação, arrancar e derribar e destruir. Se ele disser assim, ó, isso aqui que eu li,
está no versículo 7. Se ele falou de um veredito para alguém que ele vai fazer, derribar e vai acontecer, se aquela nação ouvir a mensagem de Deus e se arrepender, ele muda de ideia. Mas se aquela nação, aquele povo, ou aquela pessoa diga, eu ouvir o que Deus falou, eu vou te edificar, vou te exaltar, vou plantar e vai crescer, vai frutificar. E ele disse isso para mim e para você, são promessas que Deus tem para nós. E Deus diz assim para mim, eu me encho do meu ego. Deus falou que vai fazer, eu vou ser bendito nessa terra, muito abençoado. Aí eu pego e vou fazendo as coisas de mau grado, vou fazendo as coisas de qualquer maneira, sendo mal. Ele diz que volta atrás também e não faz aquilo que ele disse que ia fazer de bom. Bem como o contrário que ele disse no outro versículo 7. Se eu falei para uma nação que vou arrancar, vou derribar, vou destruir, se ela se converter, eu mudo de ideia e faço bem. E ao contrário, se eu disse para uma nação, alguém que eu vou plantar, vou edificar e vou construir, e ela ficar com o coração mau ou soberbo e ficar fazendo ao contrário do que é a vontade de Deus, ele muda de ideia e causa mal naquela nação. Então fica um recado para nós que nessa manhã, uma reflexão de que há tempo de nós arrependermos de todo e qualquer pecado. Jesus disse que em 1 João 9, ele diz que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados a quem? A Jesus ou para o meu vizinho? A Jesus, né? Ele diz que ele é poderoso, ele é fiel para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que está escrito lá em 1 João 1,9. Deixa eu ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. Então, meus queridos irmãos, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar. Diga, nos perdoar. Aí nós estamos inocentados nessa misericórdia. Irmão, não tem que pagar nada. Se verdadeiramente nós nos arrependermos, ele nos perdoa. Aí há choro, nós ficamos tristes por causa dos pecados, de algum erro, e ele vê esse arrependimento, ele vê um fruto de esforço, de mudança da pessoa e nos perdoa. E aí ele diz, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele foi justo para nos perdoar de toda injustiça, perdoar e purificar de toda injustiça. E ali ele fala outras coisas, mas não é tema para hoje. Então, para nós fechar esses últimos versículos de Jeremias e já entrar no centro da mensagem, do que Deus está falando aqui para nós, meus queridos irmãos, fica esse recadinho, então, né? Escreva aí no teu coração que o nosso Deus é poderoso, ele muda de ideia. Se ele falou que vai fazer, se aquilo não mudar, aquilo acontece. Agora, se ele falou que não vai fazer, e a pessoa, se ele disser que vai fazer algo bom, e a pessoa se arrepender, né? Ou não mudar de ideia, ela ficar naquilo que Deus falou para fazer, ela vai cumprir, Deus vai cumprir. Agora, se Deus falou que vai fazer algo que é mal, e aquele povo, aquela pessoa não se arrependeu, o mal vai sobrevir. Então fica esse recado para nós. Mas para nós aqui a mensagem, meus irmãos, como eu falava na introdução no início, nós entendemos que o caminho para o crescimento hoje na presença de Deus, nos valores, parâmetros de Deus, é a humildade. Reconhecer que nós precisamos crescer em ser humano, crescer em espírito, em verdade, como adoradores de Deus, dar um bom testemunho, servo de Deus, discípulos amados. Então aqui, meus irmãos, nós já entendemos que a palavra vaso nas mãos do oleiro é um instrumento. É um recipiente que Deus coloca algo precioso, como diz em Hebreus, né? Uma estrutura tão frágil, falha, até mesmo pecadora, Deus derrama a sua excelência, as suas virtudes. E isso tudo para nós entendermos que é para que aquilo que está dentro é mais importante do que é o por fora, a nossa estrutura. Então, aquilo que nós carregamos, a presença de Deus, a palavra que está no nosso coração, é mais importante que a nossa própria vida, porque Ele nos tem dado essa vida. Diga graças a Deus. Então, embora Ele ame a nossa vida e nos tem dado muitas bênçãos, diga glórias a Deus. Amém? Nós somos importantes para Deus. E o que Ele está dizendo para nós? Que essa excelência, esse poder está dentro de nós. Ele está dizendo que o caminho é a humildade. Mas se nós, meus irmãos, estamos ouvindo aqui a mensagem de Deus que Ele disse para Jeremias, vai na casa do oleiro que eu vou te instruir sobre acerca dessas instruções que eu estou dando, da impenitência desse povo que tu está vivendo, Jeremias. Esse povo que está insubmisso, rebelde, idólatra, e não é diferente nos dias de hoje. Deus fala conosco até mesmo sobre idolatria. Irmão, mas eu não idolatro mais nenhuma imagem, escultura, nem Deus algum. Mas nós temos que olhar dentro do nosso coração, será que não tem algo reinando dentro do nosso coração? Meus irmãos, acerca de qual que é o Deus da ira, da fúria, da desordem, da bagunça, qual que é o Deus da inimizade, do ódio? É o nosso Deus? Não. Mas essas coisas vêm ao nosso coração. E se nós nos deleitar, derramar o nosso coração a servir algum desses sentimentos,
Deus ele vai ficar ciumento, como nós já escutamos aqui numa outra mensagem. Ele tem ciúmes, e o ciúme de Deus é um fogo consumidor. O amor de Deus é mais forte como a morte, diz a palavra. Então, meus amados, Deus está falando para nós, instruindo, dizendo assim: vocês são como um vaso na mão do oleiro, e vocês estão no processo de moldura. Deus está construindo partes e áreas da nossa vida que nós estamos num processo. Deus está moldando o entendimento, formando um caráter, reformando algum entendimento acerca de algo que nós temos que fazer, e Ele está estruturando essa estrutura. Talvez meus irmãos estão falando aqui da alma, do espírito, nós estamos aqui falando de caráter, de maneiras, pensamentos, atitudes, atos que nós cometemos, que Deus está falando, vocês estão caminhando num processo de salvação, e que em algum momento vocês, na minha mão, vocês podem quebrar, e se eu não gostar, eu moldo Ele vai moldar de novo, fazer a estrutura conforme Ele quer. É isso que Ele está dizendo para nós. E assim Ele estava falando para Jeremias. Então Ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, primeira coisa, né? Levanta-te. Ele diz ali no versículo de número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então a palavra levanta-te, primeira coisa, é toma uma atitude. Porque Deus, eu até coloquei alguns exemplos aqui, de Efésios 2:1, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Não é assim que diz a palavra? Deus não fala com quem está prostrado, para quem está jogado no chão, para quem desistiu, jogou a toalha. Ele diz: levanta-te, põe de pé que eu falarei contigo. Ele está dizendo para nós também em Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Ele diz, uma outra menção dessa palavra: desperta, tu que dormes, levanta-te que eu quero falar contigo. Ele está falando, então, primeira coisa, levanta-te. Daí ele falou para Jeremias. Outra mensagem, Isaías 61, levanta-te e resplandece, pois que já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Diga graças a Deus. Isso é uma outra palavra, uma menção também, que ele está falando sobre levantar. E levantar, não é me colocar de pé e me achar melhor que alguém. Não é isso que está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós. Outro exemplo também, a Bíblia, eu coloquei, a Bíblia nos dá pessoas, exemplo de pessoas e heróis da fé, né? Pessoas que Deus, aqui eu escrevi assim, ó, pessoas que Deus muitas vezes Ele teve que mandar ela ficar de pé, ela mandar se levantar. E quando Deus manda se levantar, nós temos que nos esforçar, ainda que seja difícil, em algo que na nossa vida está prostrado, está caído, está murcho, está vazio, nós estamos decepcionados com algo. Ele está dizendo, levanta-te, ainda que seja desafiador, nós temos que nos esforçar. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, muitas vezes Deus vai mandar, como Ele fez na Bíblia, mandar a pessoa ficar de pé, mandar se levantar, para ficar na posição que Ele quer, ou seja, na posição que Ele queria que essas pessoas na Bíblia fizessem. Ele mandou muitas vezes que elas se levantassem, para elas ficarem na posição que Ele queria que elas ficassem, para ministrar, para falar, para dar instruções. Então nós temos que colocar de pé, e essa palavra se colocar de pé, traz alusão para nós, tomar uma atitude, elevar, entender e se dispor, se colocar à disposição. Muitas vezes nós não temos disposição, meus queridos irmãos, a melhorar algo que nós não queremos melhorar, algo que é difícil, alguma fraqueza que nós temos dificuldade de fazer isso, e Deus Ele quer ver uma disposição para tu quebrar aquela carne, aquela vontade, mas antes de tu descer, Ele manda tu te levantar, tu te esforçar, tu te dispor a desconstruir algo que Ele quer melhorar, Ele quer fazer, para Ele poder te encontrar numa posição, para Ele fazer aquilo, para Ele moldar. E Deus Ele faz isso, Ele permite muitas vezes isso, meus irmãos, coisas que são desafiadoras para nós, e não são coisas fáceis, são coisas bem difíceis que nós temos que nos dispor a fazer. Eu até coloquei algumas coisas aqui, que eu estava lendo, meus irmãos, acerca da obra de Deus. Então, nós temos que colocar, meus irmãos, à disposição da obra de Deus. Aqui nós demos a palavra, primeiro tu tem que se levantar, depois tu tem que descer. Parece é um antônimo, é o contrário uma coisa da outra. Como é que pode? Para mim descer eu tenho que levantar primeiro. E aí Deus traz para nós essa palavra nesta manhã. Então, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que me levantar e sair de um estado de acomodação ou prostração, eu escrevi aqui. Eu tenho que sair daquela condição de algo que está paralisado, talvez atrofiado, talvez algo que esteja amortecido, desanimado, dormindo talvez. Então eu falei muitas coisas, talvez se você entenda que Deus quer falar contigo,
Ele está dizendo para nós aqui, sair desse estado de acomodação, se colocar à disposição, se levantar. Deus fala então, Senhor. O Senhor disse aqui, ó, filho do homem, põe-te de pé que eu vou falar contigo. Desperta tu que dormes, levanta-te, resplandece, porque a luz vai nascendo sobre ti, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, está falando para nós, para fazer a obra de Deus, não podem ser prostrados, mas tem que ser de pé. Para fazer a obra, está dizendo assim, o que é fazer a obra, irmão? É ser obreiro? É trabalhar na igreja, ajudar na limpeza, colocar água lá, os copinhos de água, é ajudar na Santa Ceia, fazer todas as coisas? Também. Mas para fazer a obra de Deus, eu tenho que ser a obra de Deus. Quem aqui é a obra de Deus? Nós somos a obra de Deus, porque nós somos um vaso na mão do oleiro. Então, para eu fazer a obra e ser essa obra, eu tenho que estar colocado de pé. Irmão, mas eu tenho coisa na minha vida lá atrás, aqui, ó, as áreas da minha vida estão uma bagunça. Deus tem que arrumar, reformar e moldar e quebrar de novo, fazer muitas coisas, acerca de entendimentos, mania, coisas, palavras, atitude. As pessoas precisam ver Deus, essa expressão de Deus na minha vida e se converterem. Mas Deus tem coisas que eu tenho que melhorar, áreas aqui não estão boas ainda. Mas Deus levanta, te põe de pé, que eu cuido dessas áreas. Eu vou moldar e vou transformar isso. Ele está dizendo para nós. Então, Deus está falando para nós acerca da obra e de fazer a obra deles. Nós somos a obra de Deus. Então nós já sabemos disso. Então, para me entender isso, para me descer a casa do oleiro, primeiro eu tenho que me levantar. Quem entendeu até aqui tudo certo, né? Então, para descer, o que é descer? Esse descer é um pouquinho mais difícil. Irmão, mais difícil que levantar, é mais desafiador. O nosso eu, né, reconhecer, tem que diminuir, nos prostrar em oração, jejum, consagração a Deus, para que Ele consiga ministrar, falar e nós ouvimos o que Ele quer fazer, o que Ele quer transformar, o que Ele quer fazer através daquilo que Ele está dizendo para nós fazer. Ó, levanta, te põe de pé, te coloca à disposição, agora te humilha. O que é se humilhar? Passar vergonha? Ser rechaçado por alguém? Não. Nós estamos falando aqui de reverência àquele que tem todo o poder. Aquele que tem o poder de moldar, quebrar o vaso e moldar de novo. Ele está dizendo para nós aqui que nós temos que descer. O que é descer? É pegar o nosso eu, aquelas vontades. O nosso eu, a gente fala que é a carne, né? A natureza velha de Adão, que muitas vezes ela quer falar mais alto que a força do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, meu irmão, está prontinho para fazer a obra. Está pronto todo dia ali. Mas muitas vezes o nosso eu não quer fazer a vontade do Espírito. Nós até conversávamos sobre isso agora há pouco, né? Sobre esse eu. Essa carne é um eu, diga eu. Esse eu aí tem que ser o eu de Deus. Tem que dizer assim, ó, nós, Senhor, nós, o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Está dizendo que para nós. Então nós temos que descer, reconhecer e diminuir. Nos prostrar em oração, em consagração a Deus, para que Ele consiga quebrar e moldar esse vaso. E Ele diz assim, ó, levanta-te, desce à casa do oleiro. A casa do oleiro é a presença de Deus. E para 2022 nós precisamos da presença de Deus, para Ele fazer e ser essa obra que Ele está falando aqui. E é isso que Deus falou para nós. Irmãos, pecar, nós vamos pecar todo dia. Nós somos falhos e pecadores. A nossa natureza é pecaminosa mesmo. Nós podemos falhar todos os dias. Mas eu já entreguei para você 1 João 9, né, que ele diz, se confessar os vossos pecados. Então já está resolvido o problema. A questão não podemos ser um crente sem vergonha, perder a vergonha, né? Entender a nossa natureza, a nossa condição e nos colocar na presença de Deus, naquilo que nos constituiu hoje, pessoas espirituais, né? Que Ele colocou a excelência do Espírito Santo de Deus na nossa carne, nossa estrutura física. Hoje nós não somos mais escravos de espírito algum. É uma verdade. O mundo está aí, meu irmão, as pessoas carregadas de cheio de espírito. Espírito de tudo quanto é jeito. Espírito maligno, de ódio, de prostituição, de lascívia, de luxúria, espírito de ambição, de corrupção. Hoje nós somos libertos desses espíritos do mundo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que corresponder e ser essas pessoas do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo para nós. Então desce a casa do oleiro e ele diz para Jeremias que eu falarei contigo. Ele diz, levanta-te, desce a casa do oleiro e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Meus irmãos, Deus quer falar e revelar muita coisa que vai acontecer em 2022. Coisas que já estão escritas aqui que está acontecendo, não é verdade? Mas Ele quer nos dar instruções acerca da tua missão, da nossa missão por esses dias. Acerca dos nossos filhos, do nosso trabalho, acerca da nossa vida. Ele quer nos dar instruções
Mas para isso eu tenho que me colocar de pé, me levantar, me colocar à disposição. Dizer: Deus, pode falar comigo. E ele diz ali, ó: então desce, reconhece o teu eu, diminui ele, te consagra, te prepara, que eu quero usar vocês como um vaso na mão do oleiro. Amém, meus irmãos? Então, ali a palavra que eu coloquei assim, escrevi a palavra quebrar, no versículo de número 4, no 3, ele diz que ele desceu, então ele obedeceu. Jeremias obedeceu. E ele descia a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo uma obra. O olheiro estava fazendo uma obra. Diga: eu sou uma obra na mão de Deus. Isso é uma obra de Deus. E ele diz ali, descia a casa do olheiro, e ele que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Oh, glória a Deus! Olha aqui para o irmão. Deus vai pegar nossa vida, irmão, vai fazer aquilo que vai dar prazer para os olhos dele, aquilo que vai se realizar. Deus tem promessas e sonhos através da tua vida alcançar um familiar, ou alguém, um colega, um vizinho até mesmo. E ele diz que ele quer sentir prazer em moldar a tua vida, que aquelas pessoas vão ver a tua vida e vão querer aquilo que está em ti, aquilo que fez uma transformação, mudança na tua vida. Ele vai fazer o que lhe agrada. Ele vai derramar um dom na tua vida, uma habilidade em que ele vai usar, e tu vai ser como uma espada do Espírito, que vai cortando, vai fazendo a obra, vai edificando, vai construindo. E ele diz conforme ele vai sentir prazer, conforme ele ama, ele quer. É isso que ele vai fazer. Então, o propósito do vaso é moldar a forma e estrutura para usar aquilo como um vaso de honra. Amém, irmãos? Mas também existe o vaso de desonra. Então, nós precisamos saber que tem um de desonra. Então, nós temos que emprestar a nossa vida para ser um vaso de honra. Então, segue mais ali, diz que o vaso quebrou. E a palavra quebrou-se na mão do oleiro, eu escrevi assim, ó: Deus iniciou uma obra de reconstrução em nossas vidas. Deus vai dando forma em tudo em nossas vidas, segundo os seus preceitos, conforme a sua lei espiritual, seus valores, seu caráter e a sua justiça. Então, muitas coisas, meus irmãos, olha aqui para mim, que nós temos dificuldades, que Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe se acontecer uma situação na vida daquela pessoa ali, e acontecer um problema, ele sabe como ela vai reagir, porque ele conhece ela. Mas se tem algo da maneira que ela vai reagir não é do agrado de Deus, ele vai desafiar cada vez mais aquela pessoa, até ela melhorar a atitude dela, se ele quer que ela melhore aquela atitude, aquele comportamento, aquela pessoa muitas vezes explosiva, ansiosa, preocupada. Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, e o moldado por Deus, está na mão de Deus, já se colocou à disposição, já está de pé, e já desceu, entendeu, reconheceu que está prostrado em humilhação, dizendo: Deus, sem ti nada sou, estou consagrado a ti. Irmãos, nós temos que dar um bom testemunho, ser essas pessoas que dizem: Deus, eu tenho que dar um bom exemplo, um bom testemunho. Ele está dizendo para nós aqui hoje. Então, se Deus, ele vai desafiar essa pessoa e colocar mais situações na vida dela, até ela melhorar aquela parte, aquela atitude, aquele pensamento, aquela forma que não está boa ainda. E ele permite ela quebrar muitas vezes. E muitas vezes, meus irmãos, é algo bem difícil dentro de nós, que Deus vai permitir desafiar a tua fé, a você descer cada vez mais. Irmãos, aquele meu filho, aquela pessoa, lá no meu trabalho, aquela coisa aconteceu e está no meu poder fazer da minha forma, mas está me dando vontade de fazer daquela forma. Mas Deus diz assim: tu sabe que não é dessa forma que é para agir. Não, Deus, mas eu não tenho estrutura, não tenho condições, eu vou agir dessa forma. E Deus está dizendo: não, mas não é dessa forma, é do meu jeito, é do jeito dele. E ele vai nos desafiando, permitindo aquilo, até nós sermos moldados e entender. Nós somos chamados para servir e amar, ter paciência, tantas coisas que o nosso eu fala mais alto, e ele vai permitir nós sermos desafiados a ter paciência, a ter mansidão. Ele vai desafiar a nossa fé, meus irmãos, o nosso eu, nossa carne, e nós subjugar tudo isso à vontade dele. Ele vai fazer isso para nos tornar pessoas E se é alguém que eu quero, meus irmãos, melhorar e ter como exemplo todo dia na minha vida, é olhar para a velha criatura que eu fui lá atrás e não querer ser aquela, e ser uma pessoa melhorada a cada dia. Aos erros que eu cometi lá no passado, 2021, eu vou ter oportunidade com eles de novo aqui. Eu não posso cometer os mesmos erros, a não ser que eu queira e não dê bola para o que Deus está falando aqui. Mas não, eu quero ser uma pessoa moldada, melhorada, quebrada pelo olheiro e moldada novamente, até Deus colocar a estrutura e dizer assim: agora sim, eu tenho prazer de estar fazendo aquilo que eu te ensinei para fazer. O caráter do meu filho, Jesus, na tua vida, a expressão do meu amor do meu filho está presente na tua vida agora. É isso que Deus quer fazer.
E aí, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de graça e Deus de misericórdia. Ele, meus irmãos, vai permitir essas coisas acontecerem em nossas vidas, porque Ele tem um propósito, meus irmãos, para que as pessoas vejam quem você é nele, não quem você é em si mesmo. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver que eu quero ler essa parte para nós concluirmos. Quando eu falava, meus irmãos, que nós temos que colocar na disposição de Deus, é de pé no lugar que Ele quer que nós devemos estar, ainda que sejamos prostrados, envergonhados por algo que só nós sabemos de Deus. Ele quer que você naquela condição, se coloque de pé, à disposição de Deus. Eu estou assim, me sentindo assado, a minha vontade era fazer tal coisa, mas por amor a Ti, eu estou aqui buscando uma instrução, uma palavra de como eu tenho que agir e ser. Ele está dizendo para nós. Mas para me colocar nessa posição, meus irmãos, aqui eu coloquei assim: a obra de Deus deve ser feita como Ele quer, na posição que Ele quer. Quando estamos em qualquer outra posição que não seja de pé, o nosso campo de visão e nosso raio de ação fica limitado. Então eu vou repetir: quando nós estamos em qualquer outra posição que não seja de pé, nossa visão, se eu estiver deitado aqui, agachado, eu vou ter isso aqui na minha frente, eu não vou enxergar o que está lá na rua, não é verdade? A minha visão fica comprometida, porque tem muitos obstáculos na minha frente. Se eu me colocar de pé, a minha visão vai aumentar, vai ficar amplificada. É isso que ele está dizendo. Esse colocar de pé é a disposição para Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Então diz assim: quando estamos em qualquer outra posição que não seja de pé, o nosso campo de visão e o nosso raio de ação é limitado. Então, se eu não estou enxergando algo que eu tenho que agir e fazer, se eu não estou vendo lá fora por causa do obstáculo que está aqui, como é que eu vou agir para fazer algo para melhorar lá na frente de onde eu estou enxergando? Então, um pano do nosso nariz, como se diz, eu não consigo agir, ver os problemas da minha vida, como eu tenho que agir, como ouvir o que Deus está falando. Se eu estou prostrado, então eu tenho que me levantar, eu tenho que colocar de pé para enxergar o que eu preciso ver, o que Deus quer me mostrar, para permitir o que Ele vai dizer. Agora faz assim, agora sim, eu estou enxergando o que é para fazer, o cálculo é esse, é 2 mais 2, eu vou lá e coloco um 4. É assim, a matemática ela é simples. Então, se eu estiver na outra posição, a não ser a que Deus quer que eu venha estar, o meu poder de ação vai ficar frustrado, limitado, eu não tenho poder. Então, quando estamos em qualquer outra posição, isso que eu já li, então nós só vamos enxergar e alcançar aquilo que está bem próximo de nós. Não conseguimos enxergar além da superficialidade das circunstâncias. Deus quer que você se levante, não fique prostrado, paralisado, inerte, fique de pé, pois esta é a posição que Deus quer. Então, meus irmãos, essa palavra vem trazer para nós nessa manhã, para nós nos levantar. Deus quer nos dar vitória? Sim. A primeira ordem de Deus foi levantar. Levanta-te, depois desce. Então nós temos que entender o que Deus está falando. Nós temos que nos levantar primeiro. Não deixar-se vencer pelo desânimo, para terminar, mas anima-te, esforça-te, tem bom ânimo, Josué, que Deus falou: eu sou contigo, né? Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Tu está na missão, depois de Jesus somos nós, discípulos. Então, meus irmãos, vai surgir circunstâncias que nós vamos sentir vontade de ficar prostrado, desistir. Deus, isso aqui eu estou lutando tanto tempo com isso aqui, orando por algo, uma cura, uma libertação, uma conversão, eu estou com vontade de desistir. E é para essa pessoa, para esse momento que pode chegar na tua vida, que Deus está te preparando com uma palavra antes. Vai sentir uma vontade, desânimo, e Ele diz: levanta-te. A primeira ordem de Deus foi para Jeremias: levanta-te, põe-te de pé. E Ele fala mais para nós: não te deixe vencer, meu irmão. Eu coloquei aqui, por conta dos desânimos, das adversidades. Antes te anima e esforça-te, irmão, mas eu não tenho ânimo nem força. E onde é que eu busco esse ânimo, essa força? E onde eu já estou desanimado? É no Senhor, quando eu entender e reconhecer e descer a casa do olheiro. Amém? E descer na presença de Deus. E aí, para eu conseguir ter, como no início eu disse, o mundo corre a sua própria sorte, para ter sucesso, reconhecimento, fama e crescimento e avanço. Eles pensam diferente da gente. Nós, para nosso cálculo de Deus, Ele diz: o caminho é a humildade, reconhecer que tu depende de Deus, de mim. E para tu crescer, tu primeiro tem que descer. Então nós temos que estar na presença de Deus, para você ter sucesso em tudo que você quer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, está terminada a mensagem. Você que está no canal Repartindo Pão, fique à vontade para compartilhar a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente com essa mensagem. Seja uma bênção em nome de Jesus.